Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e dando continuidade à colonização portuguesa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os jesuítas e a fundação do Rio de Janeiro. Vamos lá? No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre as capitanias hereditárias e a criação do governo geral. O que vai acontecer? Em 1553, quando Duarte da Costa vem como governador geral, ele vai trazer muitos colonos para ocupar o território. E junto com eles virão os jesuítas, incluindo José de Anchieta, que vai ser super importante para a nossa história. E o que essa ordem religiosa ela fez aqui no Brasil? Ela criou as missões ou reduções, que eram grandes agrupamentos onde eles reuniam os indígenas com a missão de catequizá-los, de levar o cristianismo a este povo. Então, nessas missões, os indígenas, os nativos, eles passavam por esse processo que a gente chama de catequização, que é ensinar a eles a religião cristã. Uma das missões, um dos objetivos das grandes navegações era a expansão da fé cristã católica, já que eles estavam vivendo a reforma religiosa lá na Europa. E assim, garantir que o maior número de pessoas pelo mundo seguisse a mesma religião. Então, aos poucos, os portugueses vêm para o Brasil e os jesuítas têm esse objetivo, converter os nativos à religião cristã europeia. E aos poucos eles são ensinados os valores, a cultura, a língua europeia e são obrigados a abandonar a sua cultura original. Tanto é que muitos indígenas são batizados com nomes cristãos. Então, aos poucos, esses jesuítas eles vão buscar apagar essa cultura e impor a religião, os hábitos, os costumes europeus. Só que aqui no Brasil, essas missões jesuítas vão gerar muitos conflitos com os colonos. Porque, entendam, os colonos eles precisavam dos indígenas como força de trabalho, como mão de obra. Com as missões, eles não poderiam ser escravizados. Então, enquanto os indígenas eles eram importantes para os colonos, para que eles produzissem seus produtos e lucrassem, os jesuítas colocavam eles em aldeamentos e catequizavam. Então, essa rivalidade ela vai ser muito complexa para a coroa portuguesa, porque as duas funções eram importantes. Os colonos precisavam dos indígenas para ter sua produção, para gerar lucro para a coroa, assim como as missões ou reduções jesuíticas, elas eram importantes, não apenas para ocupar o terreno, mas para manter uma relação pacífica com essas tribos indígenas. Então, aos poucos, a colônia ela vai sempre ser um local onde eles vão travar lutas pelo domínio, pelo controle dessa mão de obra. E, de fato, essa rivalidade ela só vai diminuir a partir de 1570, quando a coroa portuguesa vai começar a estimular o tráfico negreiro, que vai ser a retirada dos negros lá da África e serem trazidos para o Brasil como força de trabalho escrava. Não porque eles queriam poupar os indígenas, mas é porque os portugueses vão descobrir que esse tráfico, esse comércio humano, ele vai ser extremamente lucrativo. Então, aos poucos, essa rivalidade entre jesuítas e colonos diminui porque a mão de obra principal do Brasil passa a ser a mão de obra negra escrava. Uma coisa um pouco diferente da colônia espanhola, que vai se concentrar basicamente na mão de obra indígena. Mas, como eu já falei para vocês, essa função dos jesuítas, a gente não pode imaginar ela apenas como positiva. Por quê? Além deles trazerem esses indígenas para suas missões ou reduções e colocarem eles para trabalhar, que não era uma escravidão, mas era uma forma de explorar o seu trabalho, eles aos poucos vão diminuir a cultura local e vão impor sempre a ideia de que o que é europeu, o que é português, o que é cristão é superior e que todo o resto deve ser apagado e substituído por essa cultura que eles julgavam ser mais civilizada, superior. A única coisa talvez benéfica dessas ações jesuíticas vai ser a preservação, de certa forma, de algumas culturas e da língua tupi. Por quê?
Os jesuítas, eles eram muito inteligentes, muito estudiosos. Então, quando eles chegavam nessas tribos e faziam essas missões ou reduções, eles aprendiam a língua local e através de teatro, de missas e outras atividades, eles buscavam ensinar aos indígenas o cristianismo. Então, de certa forma, para poder ensinar, eles tinham que aprender a comunicação local. Isso, de certa forma, vai ajudar a preservar um pouco dessa cultura tupi, por exemplo, já que eles não tinham registros escritos. Mas, de uma forma global, essa ação ela vai ser muito imperialista, ela vai ser muito impositiva, onde os valores e as ideias europeias sempre foram colocadas como superiores. E tudo que vinha de outros povos, sejam os indígenas e depois os negros, vai ser considerado inferior, ruim ou negativo. Assim como os outros governadores gerais, Duarte da Costa ele também teve a incumbência de combater as invasões francesas que estavam acontecendo no Brasil. Mais precisamente, na zona litorânea, que seria hoje a cidade do Rio de Janeiro. Vários colonos franceses vieram para o Brasil e se estabeleceram no que hoje é aqui o Rio e criaram uma colônia que eles chamavam de França Antártica. Buscando o apoio dos nativos, os franceses vão estabelecer uma aliança com os tamoios, que eram inimigos dos portugueses. Por quê? Lembra que os colonos, os donatários, eles podiam fazer uso da mão de obra indígena como escravo, como força de trabalho. Então, os tamoios, eles eram contrários a essa exploração. E aí, quando os franceses chegam, eles se estabelecem uma aliança que vai ser chamada de Confederação dos Tamoios. E essa união dessas duas forças vai dificultar muito a expulsão dos franceses aqui do Rio de Janeiro. Em março de 1560, com a chegada de uma armada metropolitana, isso vai facilitar a ação portuguesa e a tomada de uma das principais fortificações francesas. Mas isso não significou a sua expulsão. Na verdade, a ação de dois jesuítas, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, vai ser muito mais essencial do que as armas nesse momento. Por quê? Eles atuando junto com os tamoios, eles vão conseguir desfazer essa aliança entre os franceses e os tamoios. E isso acaba enfraquecendo a França, a colônia francesa que estava se estabelecendo aqui no Rio, e aí, finalmente, os portugueses conseguem expulsá-los e fundar a cidade do Rio de Janeiro. E isso aconteceu em 1565, quando Estácio de Sá, sobrinho do então governador-geral Mendes de Sá, lançou as bases para a fundação da vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. E esse lugar, aos poucos, vai se tornar central para o governo colonial, depois para o governo imperial e até o governo republicano. Então, essas ações jesuíticas, essas lutas contra as invasões, também serão dois pontos muito importantes para a ocupação e exploração dessas terras pela coroa portuguesa. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Curtam, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima aula.